Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje nós vamos começar uma série nova. Nós vamos falar sobre a osteologia, ou também, sistema esquelético, que é a parte da anatomia que estuda ali sobre os ossos, sua estrutura, sua forma e seu desenvolvimento. Você sabe como o osso ele é formado? A maioria de nós sabemos, que o cálcio ele tem um papel fundamental na formação do osso. Bom, o osso ele é formado, por uma parte chamada de parte inorgânica, que nós temos os sais minerais. Os sais minerais, eles vão compor a matriz óssea, que ela é basicamente, composta pelo cálcio. Só que o cálcio sozinho ele não tem esse poder, digamos assim, de formar a estrutura óssea. Então ele vai se unir, Ele vai se unir ao fosfato e essa união é chamada de o fosfato de cálcio. E essa união vai formar o que nós chamamos de cristais de hidroxiapatita. Aqui, ó. Cristais de hidroxiapatita. Então, os cristais de hidroxiapatita vão formar ali, a estrutura óssea. Essa parte formada aqui, pelos cristais de hidroxiapatita vão conferir ali a rigidez, a dureza ali do osso, essa parte dele ser dura é justo pela parte aqui dos cristais de hidroxiapatita. Só que quando esses cristais de hidroxiapatita, eles se ligam, mas o colágeno é a parte mole ali do osso, Porque se ele fosse só duro, ele iria se quebrar com facilidade. Então o colágeno vai dar essa flexibilidade, por isso que nós sofremos muitas cargas, no decorrer do dia a dia, do decorrer da vida, e nossos ossos eles não sofrem fratura, eles não se quebram, a não ser quando ele é submetido a uma carga extrema, muito forte, então nesse caso ele pode fraturar. Mas essa estrutura, dos cristais de hidroxiapatita com o colágeno vão dar essa flexibilidade ao osso. E o colágeno, ele faz parte da parte orgânica, da formação do osso, que nós, como eu falo, nós temos uma parte inorgânica, que é pelos sais minerais, e outra orgânica. Nesse caso, nós temos o colágeno ali funcionando como uma parte orgânica na formação do osso. No processo ali de formação dos ossos, nós vamos ter a ação de duas células muito importantes, que elas vão fazer a mineralização ali do osso. Nós vamos ter a função das células chamadas osteoblastos, que ela vai ter a função de ficar depositando o cálcio ali no osso, quando ele está em formação. Nós vamos ter a ação de outras células chamadas osteoclasto, que elas vão ter a função de ficar absorvendo, aquele cálcio. Então, um deposita, o outro vai fazer a absorção. Quando essas células, quando há a maturação dessas células ósseas, elas passam a ser chamadas de osteócitos. Então, no processo aqui de formação do osso, nós temos como componentes o cálcio, que se une ali ao fosfato para formar os cristais de hidroxiapatita, que conferem, a dureza ali do osso. Mas quando esses cristais de hidroxiapatita se unem ao colágeno, nós vamos ter essa flexibilidade do osso. E nós temos células importantes ali, na formação do osso, que são os osteoblastos, que depositam o osso, e o osteoclasto, que come o osso ali. E esse processo, que vai formar ali o osso. E quando essas células elas atingem a sua maturidade, elas começam a ser chamadas de osteócitos. Agora vamos ver um pouquinho sobre as estruturas ali do osso. Eu vou dar exemplo aqui de um osso longo. As estruturas, de um osso longo, ele é dividido da seguinte forma. Essa parte aqui do meio, vamos imaginar que isso seja um fêmur, o osso mais longo que existe no corpo, que é aquele osso que fica na coxa. No fêmur, por exemplo, que é um osso longo,
nós temos essa parte do meio, ela é chamada de diáfise. Ela é chamada de diáfise. Essas pontas, né, essas extremidades do osso, elas são chamadas de epífises. Epífise. Nós temos a epífise aqui e a epífise aqui. Epífise. Uma outra estrutura é essa que está aqui, bem pertinho da epífise, tanto aqui em cima como aqui embaixo, que é chamada de epífise de crescimento. Epífise de crescimento. E aqui também nós temos a epífise de crescimento. Essa epífise de crescimento, ela também recebe outros nomes, como por exemplo, né, ela também pode ser chamada de disco epifisário ou placa de cartilagem. É onde o osso cresce, né? A pessoa, quando ela está ali na sua juventude, na sua adolescência, é por aqui que os ossos eles vão crescendo, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela sofre uma fratura aqui, né, nessa parte aqui da epífise, vai aqui atrapalhar o seu processo de crescimento, né? Porque é por aqui que o osso ele cresce, em sua epífise de crescimento. Nós temos uma outra estrutura aqui, que é uma membrana que vai revestir o osso, que está aqui em vermelho no nosso desenho. Essa membrana ela é chamada de periósteo. O periósteo ele é ricamente inervado e vascularizado, ou seja, é no periósteo que vai haver os nervos e também os vasos, né? Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos é o que vai trazer nutrientes aqui para o osso e quando há os processos metabólicos aqui, os vasos sanguíneos aqui presentes no periósteo, né? Que vai retirar os produtos provenientes aqui do metabolismo celular dentro do osso. Nós temos uma outra membrana que reveste internamente o osso, que é essa que está em azul, que é o endeósteo. Então, nós temos o periósteo que reveste externamente o osso e o endeósteo que reveste internamente o osso. O osso também ele é dividido, né, de acordo com o tipo de osso. Nós temos essa parte aqui da epífise, que há um espaço maior entre as células, né, entre as trabéculas, e essa parte aqui é chamada de osso esponjoso ou osso trabecular. Já na diáfise, que é essa parte aqui do meio, nós temos um osso mais rígido, um osso mais duro, que é chamado de osso compacto ou osso cortical. Esse osso esponjoso é o que dá essa flexibilidade ao osso. Mas se ele fosse todo esponjoso, né, na hora que a gente fosse andar, a gente ia ficar igual mola, só pulando. Então Deus, em sua infinita sabedoria, né, fez uma parte aqui de um osso mais rígido, um osso mais duro, para que ele não funcionasse, né, como essa mola, né, ele não se deformasse todo, a gente, né, andasse. Uma outra estrutura, né, que nós temos aqui, aderido aqui, né, ao periósteo, é essa cartilagem. Essa cartilagem, ela funciona como se fosse um amortecedor, né, de impacto. E quando ela se articula, né, com outra estrutura óssea, ela vai evitar que haja atrito entre os ossos. Por exemplo, vamos supor que aqui tem um osso e aqui outro osso. Se não houvesse essa cartilagem aqui no meio, né, eles iriam ficar em constante atrito e aqui haveria, né, um desgaste aqui do osso, né? E esse desgaste iria romper aqui, né, com o periósteo e isso iria causar muita dor, porque isso aqui é altamente vascularizado e inervado. Então, para que não haja esse atrito entre os ossos, existe essa cartilagem. Só que, né, com o passar dos anos, né, quando chega no processo de envelhecimento, um fator que ocorre, né, fisiológico normal é o desgaste, né, dessa cartilagem. Vamos supor que ela vai se desgastando aqui. Ela vai se desgastando até que um osso ele começa a ter contato com outro osso, né? Isso é chamado de artrose, esse desgaste. E quando há esse desgaste, começa a haver ali a artrite, que é a inflamação da articulação, que é algo muito, né? Gera muito dor, muito edema e também diminui ali as funções da articulação. E às vezes pode causar até incapacidade aqui no trabalho. Uma outra estrutura aqui do osso
É isso que fica aqui dentro, né? Aqui dentro da diáfise, que é chamado de... A outra estrutura que fica aqui presente dentro aqui do osso é a medula óssea. A medula óssea, ela é responsável pela produção de células do sangue, como por exemplo os leucócitos, os neutrófilos, que são células que vão agir ali na defesa do organismo, ou seja, elas fazem parte do sistema imunológico do organismo. Elas vão produzir ali anticorpos, né? Ou seja, quando o invasor ele entra no organismo, essas células vão ser responsáveis, por destruir essas células invasoras, né? Bactérias, enfim. Nós temos também a produção das hemácias, né? Por essa medula óssea. As hemácias são as transportadoras ali do oxigênio, né? Pela corrente sanguínea. Então, assim, nós temos essa função muito importante aqui do osso. Lembrando que a junção, né, de todos os ossos do corpo, eles vão atuar aqui como sustentação, né, para o corpo, como pontos de fixação ali dos músculos, né, os músculos eles se fixam aos ossos, então nós temos essa outra função aqui do osso, né, sustentação, fixação dos músculos. Eles atuam também como proteção, né, de alguns órgãos, por exemplo, os ossos do crânio, né, por exemplo, o osso frontal, occipital, temporal, parietal, enfim, né, responsável por proteger, né, nosso encéfalo. Então, nessa parte dura que é o osso, vai proteger aqui nosso encéfalo. Nós temos também a proteção do coração, do pulmão, né, pelo externo, pelas costelas. A coluna vertebral, por sua vez, ela vai proteger ali, né, a medula espinhal. Nós não podemos confundir, né, a medula óssea que fica dentro do osso com a medula espinhal, né, que é a continuidade ali, né, do sistema nervoso central, ou seja, né, como se ele fosse ali a continuidade do encéfalo, nossa medula espinhal. Então as vértebras, né, que são ossos, elas vão proteger ali nossa medula espinhal. Tanto, né, nós temos essa função de proteção, né, dos órgãos vitais, e nós temos essa função hematopoética, né, da medula óssea, que é a produção, né, de células do sangue, células de defesa do nosso organismo.